A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Jonas, capítulo 1 e o versículo 11, até onde Deus permitir, amém? Jonas, capítulo 1 e o versículo 11, até onde Deus permitir, amém? Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: E disseram-lhe, que te faremos nós, para que o mar se nos acalme, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levanta-me, lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Só até aqui, meus irmãos. O que a irmã está tendo dessa palavra, meus irmãos, é que quando eu e você estamos na desobediência, meus irmãos, quando eu e você não quer fazer o que Deus, ordena, meus irmãos, a tempestade vem, meus irmãos. E muitas das vezes, quando tem pessoas, inocentes comigo, com você, meus irmãos, Deus ele não vai poupar não, meus irmãos. Porque por causa de uma pessoa que está em desobediência, por causa de uma pessoa que está em pecado, meus irmãos, eu e você, meus irmãos, pagamos o preço. Porque para Deus operar, meus irmãos, um milagre, para Deus acalmar a tempestade, meus irmãos, é preciso que quem está no pecado, meus irmãos, se consertem. É preciso que quem está, meus irmãos, em desobediência se conserte, meus irmãos. Porque senão, meus irmãos, você pagar o preço. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que têm chamado, mas quer fugir do seu chamado, meus irmãos. Não quer aceitar o seu chamado, meus irmãos. Quer estar na desobediência, quer estar no pecado, na prostituição, na bebedeira, nas drogas, meus irmãos. E quando isso acontece, meus irmãos, que tem pessoas que estão no pecado, que está debaixo do mesmo teto que eu e você, meus irmãos. Eu e você pagamos o preço. Eu e você, meus irmãos, passamos por luta, por prova, por tempestade. Porque eu e você estamos limpos perante a Deus, meus irmãos. Eu e você sendo uma mulher de Deus, um homem de Deus, a gente fica se perguntando por que a gente está passando por tantas lutas, por tanta tempestade. Mas é por isso, meus irmãos, porque quando tem alguém na nossa casa, debaixo do mesmo teto que você, que está no pecado, meus irmãos, eu e você pagamos o preço, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que têm chamado, mas não querem aceitar o seu chamado, quer fugir, meus irmãos. Igual Jonas fugiu, meus irmãos. Porque Jonas tinha chamado, meus irmãos. Jonas, ele estava correndo do seu chamado, meus irmãos. Ele não quis entregar o que Deus mandou, meus irmãos. Ele estava correndo, estava fugindo. Mas quando você tem chamado, meus irmãos, que você foge, antigamente era a barriga do peixe, Jonas, ficou dentro da barriga do peixe. Só que nos tempos de hoje, meus irmãos, não é barriga do peixe, não. Nos tempos de hoje, quando você quer correr do nosso chamado, é HGE, é UPA, ou até cemitério, meus irmãos. Porque quando você tem chamado, meus irmãos, que você não quer aceitar nosso chamado, que está no lamaçal, nas drogas, na prostituição, no pecado, Deus ele prepara e leva, meus irmãos. Porque quando você tem chamado, a gente tem que aceitar nosso chamado, meus irmãos. Porque é a vontade de Deus que prevalece na minha e na tua vida. Porque quando você tem chamado, que a gente quer estar no mundo, no lamaçal, na prostituição, na bebedeira, nas drogas, se prostituindo, Deus ele prepara e leva, meus irmãos. Porque a gente tem que aceitar nosso chamado. A gente não pode correr do nosso chamado. Porque quando a gente sabe que a gente tem chamado, a gente não quer aceitar. Porque não é fácil não, meus irmãos, fazer a vontade de Deus, não. É difícil. Só sabe quem faz a vontade de Deus, meus irmãos. Renunciar, É muita coisa, meus irmãos, A gente tem que renunciar, Por Deus, meus irmãos. Mas vale a pena. Toda a renúncia que a gente faz, Por Deus vale a pena, meus irmãos. Porque Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E que você não venha fugir do nosso chamado, meus irmãos. Que você não venha correr do nosso chamado. Que você venha aceitar nosso chamado, meus irmãos. Que aí você venha fazer a vontade de Deus. Porque não é fácil não, meus irmãos, mas também não é impossível.
E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor e tenham um bom dia.